Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Camila, eu sou enfermeira, tenho 33 anos e estou morando em Portugal. Eu resolvi fazer esse canal porque eu quero dividir com vocês todas as experiências que eu tive, desde o processo de decisão para morar, desde o processo de documentação, de mestrado e tal. Eu vim para cá a princípio para fazer mestrado e conseguir minha equivalência de diplomas para trabalhar. Porém, né, quando a gente está aí no Brasil, a gente ouve coisas e quando a gente chega aqui, a realidade é um pouco diferente. Então, eu acho que vai ser bem interessante eu falar todo esse processo, tudo que eu venho aprendendo nessa jornada, tudo que eu passei, dar o passo a passo de coisas que talvez se eu tivesse mais informações seria bem mais simples. Então, a ideia do canal é essa. Bem, por que Portugal? Qual foi a minha decisão de vir para Portugal? Eu vou começar primeiro contando um pouquinho da minha história e, e o porquê que eu resolvi mudar para Portugal. Que nem eu falei, eu sou brasileira, né? Sou mineira do sul de Minas Gerais e a minha profissão é enfermagem. Eu tenho 6 anos de formada, tenho uma especialização que eu terminei agora no final do ano em dermatologia estética e sempre atuei na área. Atuei na área e há exatamente 2 anos eu também atuava na educação. Eu fiz licenciatura em ciências biológicas e atuava na educação mais pela parte de curso técnico, que valia mais, era até o curso de enfermagem do que o curso de licenciatura em ciências biológicas. Mas enfim, eu morava numa cidade pequena do sul de Minas, eu tenho um filho de 10 anos e eu resolvi. Eu era casada, meu casamento não estava legal. E um dia, eu passeando na rua, encontrei uma amiga que é mais velha, morou 28 anos na Itália. E eu, tipo, triste com a situação da minha vida, tava tudo muito complicado. Eu cheguei, ela tava desabafando com ela, e ela pegou, virou e falou assim: Camila, por que você não muda de país? Por que você não vai pra Europa? Eu falei: Europa? Nunca tinha pensado nisso, nunca tinha pensado em recomeçar fora do Brasil. Né? Aí ela pegou, virou e falou assim: por que você não vai para Portugal? Eu ouvi dizer que Portugal tá um lugar muito bom de se viver. E ela falou que tinha uma amiga lá que ia procurar informações. Nisso eu voltei para casa com a pulguinha atrás da orelha. Cheguei em casa, fui no nosso querido mestre que sabe de tudo, Google, e comecei a pesquisar tudo sobre Portugal. Portugal, estilo de vida, Portugal, como viver em Portugal, Portugal e a enfermagem. Eu posso trabalhar como enfermeira em Portugal? Porque quando você é jovem, tipo assim, jovem que eu digo assim, 18 anos, 20 anos, tá no começo de vida, é tudo muito mais fácil. E aí eu até comecei a lembrar dos meus amigos que imigraram, porque eu tenho vários amigos que imigraram e ninguém nunca mais voltou. Se não voltou é porque realmente está feliz onde estão. E aí eu comecei a pensar, mas quando você já tem uma carreira, já tem uma profissão, já tem um currículo, né? A primeira coisa que você vem a pensar se realmente você vai poder dar continuidade na sua carreira, né? Segmento na sua carreira. E foi comecei a pesquisar sobre a enfermagem. Aí eu comecei a pesquisar sobre enfermagem, entrei no site, né, da Ordem dos Enfermeiros aqui em Portugal e lá tinha uma cláusula que falava que estrangeiro com diploma do Brasil pode se inscrever na Ordem dos Enfermeiros. Aí eu falei, então eu posso atuar na Ordem dos Enfermeiros. Comecei a pesquisar e nessa pesquisa me falava o seguinte, que eu tinha duas opções. Ou chegar aqui e me registrar na Ordem dos Enfermeiros e seria uma enfermeira prática e eu não poderia continuar estudando. Ou então eu poderia fazer essa equivalência por uma universidade portuguesa. O que acontece? No Brasil, nós somos bacharéis em enfermagem. Aqui em Portugal, não. Desde o acordo da Bolonha, que
todos os países que aderiram, ficou definido que todo mundo seria licenciado. A diferença é que lá nós somos bacharéis de enfermagem e aqui são licenciados em enfermagem. E aí eu fui ver que, como enfermeiro, fazendo essa equivalência, além de poder continuar meus estudos, que era o meu sonho fazer mestrado, depois um doutorado e por aí vai, eu com esse acordo, com essa equivalência de diplomas feito numa universidade portuguesa, eu poderia ter acesso a toda a União Europeia. Por quê? Por causa desse acordo da Bolonha, permite, por eles terem a mesma grade, permite que o seu diploma seja válido em outros países aqui da União Europeia, tipo Espanha e por aí vai. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer essa equivalência. E aí eu até arrumei fui pesquisando e vi que tinha alguns, como é que eu vou dizer, alguns sites, algumas consultorias que fariam isso para mim. Porém, eu teria que pagar, nada de graça, né? E aí eu peguei e falei assim, gente, 1.000 euros. 1.000 euros naquela época, o real tava 5 reais. Porque eu falei assim, gente, é muito dinheiro. Então, e fora que para você dar entrada, fazer tanta inscrição na ordem, isso nas minhas pesquisas, na ordem, quanto na faculdade para fazer o pedido de equivalência, eu teria que pagar, porque aqui em Portugal tudo é pago. Então, eu comecei e continuei as minhas pesquisas, e nessas pesquisas eu optei realmente que eu iria tentar sozinha. E a minha ideia inicial seria o seguinte: em janeiro, começo do ano, eu termino tudo que eu tiver que terminar no Brasil e rumo a Portugal. E nas minhas pesquisas, esse pedido de equivalência teria duas opções: ela ser negada ou então ser aceita na hora, isso nas minhas pesquisas, a princípio, ser aceita na hora, ou então eu ter que fazer suplementação de carga horária, para que a minha grade batesse com a grade portuguesa. Só que aí eu comecei a entrar no site das universidades, comecei a ver a grade de ensino, aquela coisa toda, e aí que eu comecei a ver a diferença da enfermagem no Brasil e a diferença da enfermagem em Portugal. O que acontece? Portugal não existe técnico e nem auxiliar de enfermagem como no Brasil. Quando você forma enfermeiro no Brasil, geralmente você pega mais a parte de coordenação da equipe. Lógico, a gente põe a mão na massa sim, tem procedimentos que só nós podemos fazer. Mas a gente não fica tanto na prestação de cuidados. E aqui não existe técnico nem auxiliar de enfermagem. Então, o que acontece? Quem faz e quem presta os cuidados são os enfermeiros. E a graduação deles, a nossa, que é mais para a parte gerencial, de coordenação, e a gente tem muitas disciplinas nesse sentido. E o nosso estágio ele é bem mais reduzido, geralmente é em torno de, no máximo, 2 anos. Aqui não, o estágio é a partir do 2º semestre. É muito estágio. São 4 anos no Brasil, a enfermagem já são 5. E a carga horária de estágio é muito acima da nossa. E foi aí que eu comecei a ver essas diferenças que eu teria que enfrentar aqui. Então, gente, hoje eu fiquei mesmo só para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que eu passei. E futuramente, e no próximo vídeo, eu vou contar como que foi a minha candidatura ao mestrado, tudo que eu passei, tudo que foi preciso, as universidades que eu achei que foram mais receptivas comigo, e vou dar todo o passo a passo, tá? Foi um prazer, muito obrigada. Curte, me dá o seu like, se inscreva no canal, que eu acho que tem muita coisa para eu falar. Eu ainda pretendo falar sobre a questão de quem é mãe, que é o meu caso, de ter que deixar o filho no Brasil, de ter que passar por esse processo de separação que não é fácil. E então, quem puder me acompanhar, e eu vou falar, a minha ideia também é mostrar não só a questão da enfermagem, mas a questão também de emprego, como que funciona para quem chega com visto de estudante, a diferença de vistos e por aí vai. Espero que tenham gostado, muito obrigada e até mais, até o próximo, beijo!